Boa noite, graça e paz, amada igreja. Graça e paz, meu diabo. Queria pedir aos irmãos que aqueles que podem colocar-se de pé em nome de Jesus. Nós estamos hoje aqui reunidos em um culto jovem da Igreja Batista Adonai. E já quero desde já agradecer aos irmãos que vieram nos ajudar, os irmãos que vieram adorar o Senhor conosco. Saibam que a Bíblia diz que o Senhor ele não dispensa o seu povo de mãos vazias. Aquilo que você veio buscar, você vai levar, se você crer. Quero dizer também que a Igreja Batista Adonai é uma igreja onde o Espírito Santo ele tem liberdade para trabalhar. Tá? Aqui não é a vontade do pastor, da pastora, mas é a vontade de Deus. Então, sendo de Deus, aquilo que Deus te tocar para fazer, faça. Falar em língua, você quer falar, pode falar. Aqui a gente não proíbe o Espírito Santo de trabalhar. Aqui o Espírito Santo ele tem toda a liberdade para fazer como Ele quer, porque a festa é para Ele. Nós estamos aqui unicamente com o intuito de adorar o Senhor. Quem veio aqui adorar? Amém? Queria pedir a você que fechasse os olhos. Vamos orar para darmos início ao culto. Deus, queremos nesta noite te agradecer, Senhor, por mais uma vez estar na tua casa, poder louvar e engrandecer o teu nome. Deus, sabemos, Senhor, que tu estás em nosso meio, porque a tua palavra diz: onde há 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu se faz presente. Nós queremos, Senhor, dizer para o Senhor que o Senhor tem toda a liberdade de trabalhar neste lugar. Que o Senhor faça conforme a sua vontade, Senhor. Que tu venha usar cada um dos meus irmãos que aqui adentraram, cada um dos meus irmãos, Senhor, que sejam usados por ti. Que tu venha usá-lo da maneira que tu achar melhor, Senhor. Porque tu é o que sabe de todas as coisas. Deus, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Obrigado pelos aqueles que estão a caminho, Senhor. Traga em tua segurança, que nós possamos juntos louvar e engrandecer o teu nome, porque somente tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Receba, Senhor, desde agora a nossa adoração, porque será feita a ti, Senhor. Estamos aqui para não sermos cultuados, mas para cultuar o teu santo nome, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Você que tem Bíblia, abra em Gálatas 6:9. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Agora que eu sumo aqui, gente. Todos acharam? Digam amém? Amém. E diz assim a palavra do Senhor: e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Amém? Amém. A palavra de Deus é muito clara para nós, meus irmãos. Ela está dizendo para que nós não venhamos cansar de fazer o bem, de fazer a obra de Deus, que no momento certo Deus ele vai fazer a nossa colheita brotar. Ele vai fazer com que nós venhamos colher aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Basta que nós não venhamos desfalecer os nossos corações, que nós não venhamos a cansar na obra dEle, mas que nós possamos verdadeiramente fazer aquilo que Deus tem mandado que nós façamos. Eu creio que nós estamos aqui hoje fazendo o bem, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E eu creio que este culto será registrado no céu, e o nome do Senhor mais uma vez será glorificado. Amém? Desde já tome tua assento em nome de Jesus. Quero chamar o Ministério de Louvor da igreja para estar entoando hino de louvores ao Senhor. Graça e paz, igreja. Graça e paz, harmonia.
neste momento. E hoje tenho nova vida, estou firmado em ti, tu és minha rocha inabalável. Se por onde quer que eu vá, tua mão é sobre mim, me ajudando a caminhar. Toda vez que eu entro em tua presença, não consigo parar de te adorar. Toda vez que eu entro em tua presença, minha vida te entrego, Senhor. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Todo o poder foi dado a ti, Jesus. Todo o universo, terra, céu e mar. Poderoso és tu, grandioso és tu, Jesus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Todo poderoso, todo majestoso, todo grandioso é o nosso Deus. É o meu Deus, é o nosso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Amém, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti, ó Deus. Adora o leão da tribo de Judá, pois ele está aqui esta noite, fazendo milagres e maravilhas nesta noite, em nome de Jesus. E o leão vai rugir essa noite. O leão vai estremecer a terra essa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade
e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Estamos aqui para adorar ao teu nome. Estamos aqui para adorar ao leão da tribo de Judá, aquele que vive e que reina sobre a terra, sobre as nações. Entronizado seja o teu nome, ó Deus. Louvado e agradecido. Agradeça, Deus, pelo nome do Senhor. Aleluia, Deus. Louvado e agradecido seja o Senhor. E Ele virá, e Ele virá, o leão da tribo de Judá. E Ele virá, e Ele virá, e Ele virá, o leão da tribo de Judá. E Ele virá, e Ele virá, o leão da tribo de Judá. E Ele virá, e Ele virá, o leão da tribo de Judá. Ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Porque Ele vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus está neste lugar, irmãos. Se você não está sentindo a presença dele, começa a pedir a ele para te tocar, que ele vai te tocar. Glória a Deus. Ele está em nosso meio, ele está fazendo milagre. Certa feita, Jesus estava fazendo o que ele sempre fazia: milagres, curando, salvando, libertando. E daqui a pouco o povo começa a se afastar de Jesus. E Jesus agora vai virar para os seus discípulos e vai dizer: vocês também não vão embora? Vocês não vão fazer como o povo fez? E Pedro vai tornar-se para Jesus e vai dizer: mestre, para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna?
Não há outro lugar para nós irmos, Senhor, se não for para a presença de Deus. Que nós possamos cada dia mais buscar a presença de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que busca, acha, quando buscardes de todo o vosso coração. Então eu creio que Deus ele está em nosso meio, Ele quer fazer um milagre na tua e na minha vida. Eu creio que se eu perguntar aqui, seremos unânimes. Quem precisa de um milagre? Eu tenho uma notícia boa para dizer para você. O Deus que faz milagre está aqui querendo fazer um milagre na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Amém? Quero convidar o Ministério Geração de Adoradores, o pastor Carlos, pastor que eu tenho muito carinho, muito respeito. Eu não vou dizer que foi, porque ele continua sendo meu pastor, mas é um homem que eu tenho muito carinho, muito respeito. E esse grupo eu conheço, esse grupo é um grupo abençoado. Que vocês possam vir. Amém? Amém. Ele não quer me ver prostrado.
eu tô cansado. Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele, é por causa dele que eu não parei. É por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele. É por causa dele. Assim já Aleluia. Que Deus possa continuar abençoando este grupo abençoado, mais que abençoado. Que Deus possa cada dia mais e mais derramar sobre a vida de vocês. Queria também nesta noite também chamar aqui na frente da Assembleia de Deus rios de águas vivas. A pessoa do pastor Edson vai estar louvando também o Senhor. E eu creio que Deus também vai usar esses jovens também. Salve a igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Nós estamos muito felizes de estar aqui nessa casa. Queremos dizer que nós somos no Ministério Rio de Água Viva, ali em Banco de Areia. Nosso dirigente é o presbítero Edson e a missionária Rosana. Eu mando um abraço para a liderança aqui dessa igreja, para os pastores. E eu quero dizer que o grupo que eu estou agora, que o Senhor abençoe, viu? Que bênção. E Jesus continue dando força para vocês, amém? Amém. Irmãos, é uma noite de adoração, uma noite de festividade. E eu acho bonito a questão da festividade nas igrejas, porque o primeiro milagre de Jesus, ele não foi em qualquer lugar, ele foi numa festividade, ele foi numa celebração. E sabe o que isso quer nos dizer? Que não só Jesus se alegra com a nossa festividade, ou com festas que nós celebramos no nome dele, como está sendo celebrado aqui, mas que no momento de comunhão, no momento de união, é onde Jesus realiza a obra dele. Ele escolheu um momento de necessidade
autoridade naquela festa, que estava faltando o que dar de beber para os convidados, ele falou assim, não, porque comigo aqui não irá faltar nada. E ele aqui presente nessa noite não vai faltar nada, não vai faltar ninguém. Não pode faltar nada na vida de ninguém. Porque nós temos um Deus que não só supre nossas necessidades, Ele faz o extraordinário em nossas vidas. Esse é o milagre de Deus. O milagre de Deus não está naquilo que a gente precisa, mas naquilo que é extraordinário em nossas vidas. Glória a Deus. Olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é
Som. Aleluia. Já pararam que foi louvado aqui? Os planos de Deus na sua vida não serão frustrados. Pode o inferno se levantar contra a tua vida, tentando impedir aquilo que Deus vai fazer na tua vida, mas o agir de Deus na tua vida, ele é muito grande. E ele é poderoso para cumprir aquilo que te prometeu. Amém? Queria nesta noite agora convidar o grupo da igreja Vivendo em Adoração. Vamos estar mais uma vez louvando ao Senhor. Graça e paz, minha igreja. Graça e paz, vamos louvar o Senhor de pé, amém? Amém.
Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Este grupo, irmãos, que vocês viram se apresentando aqui, é a primeira vez que estamos cantando juntos. Foi formado tem menos de um mês e Deus tem usado esses jovens da igreja. Deus tem capacitado. Eu louvo a Deus pela vida desses jovens, que a ideia de criar um grupo foi deles. E Deus tem nos abençoado. Deus tem dado graça. Ontem estávamos aqui, ficamos aqui até quase 11 horas ensaiando. E Deus tem manifestado o seu poder através desses jovens. E eu disse para eles, se eles quiserem e ouvir a voz do Senhor, eles serão um divisor de água aqui desta igreja. E Deus, Ele quer usar cada um de vocês, irmãos. Cada um de vocês. Cada um desses jovens que estão aqui. Deus quer usar a vida de vocês. Eu trabalhava de Uber em muitos lugares. E dentro desses lugares que eu ia, pastor, eu ia dentro de algumas comunidades e via jovens da idade de vocês plantados em boca de fumo. Eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês que escolheram estarem na presença de Deus. E eu tenho certeza, irmãos, isso eu posso afirmar para vocês. Se vocês permanecerem na presença de Deus, grandes coisas o Senhor vai fazer na vida de vocês. Aleluia. É promessa dele. Amém? Queria dar uma oportunidade para o irmão Mauro falar algo da parte de Deus. Todos veem com a paz do Senhor. Amém. Vou deixar uma palavra aqui que fica em Efésios. Só minha Bíblia é cheia de papel.
Mais papel, por favor. Aleluia. Efésios 6, gente. Uma passagem bem conhecida. Efésios 6, verbo número 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. Fala da armadura de Deus. Aleluia. Só o versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui sabemos que também é uma epístola do apóstolo Paulo, um homem que foi muito usado por Deus, e ele fala aqui a respeito da armadura de Deus. E ele fala para a igreja de Éfeso que temos que se revestir de toda a armadura de Deus. E ele fala aqui de toda, não é só do capacete, não é só da couraça, é de toda a armadura de Deus, para ficarmos revestidos para os dias maus. E cada dia que passa, irmãos, tudo está ficando mais difícil. E o nosso professor, que é o preletor da noite, Tiago, na EBD, ele sempre fala a respeito da volta de Jesus. E a volta de Jesus está bem visível aí. Jesus não tarda a vir, então nós temos que estar preparados, revestidos da armadura de Deus. Fala a respeito de estar sempre orando sem cessar, porque é através da oração, é através do jejum, é através da busca que nós ficamos revestidos da armadura de Deus. Nós não podemos vacilar em momento nenhum, porque o inimigo, como a Bíblia diz, ele está ao nosso derredor. Ele está querendo apenas uma brecha para querer entrar. E ele não entra batendo, ele entra arrombando mesmo. Então nós possamos estar revestidos, orando sempre com súplicas. Porque é através da oração que Deus ele livra, assim como diz no Salmo 91, porque ele arma o laço, mas Deus, ele corta o laço do passarinheiro. Então que essa noite nós possamos estar revestidos de toda a armadura, orando sem cessar, porque é através da oração que Deus, ele nos dá vitória, e assim eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Como eu disse o nosso irmão Mauro aqui, os dias são maus, irmãos. A Bíblia diz também que chegaria o dia que o amor de muitos esfriaria. Esse momento chegou, irmão. Hoje já não se tem mais amor, se mata por qualquer motivo. Melhor, não precisa nem ter motivo, basta querer matar, já estão matando. Amém? Mas como o nosso irmão trouxe a palavra, eu creio que você e nós estamos revestidos com as armaduras de Deus. E o mal ele não vai nos tocar. Sempre que ele tentar chegar perto, Deus vai enviar um anjo para poder te guardar e me guardar. Amém? Nesse momento agora a gente vai para o momento da oferta, onde nós iremos adorar o Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas. Você que trouxe a tua oferta, você vai nos ajudar nesta noite. E eu quero chamar o meu presbítero Sidney, que vai estar fazendo um momento ofertório nesta noite. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Olha, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Não sei quanto a vocês não, mas eu já vi o céu servo de hoje aqui. E vou falar, o homem de branco passeou aqui hoje. E ele está vendo pessoas e está de olho em algumas pessoas para distribuir bênção. Aquele que quer receber e veio procurar, vai achar aqui hoje. Porque o homem de branco falou, estou na casa. É culto para mim. É dos jovens, mas sou eu que estou na casa. Convido os irmãos agora para esse momento solene na igreja. Porque não é fácil manter uma igreja aberta, não. Há muita despesa, há muitas coisas a se fazer. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro, não. Mas Ele dá o máximo. E nós só tiramos 10% daqueles que dão o dízimo. E as ofertas é aquilo que agrada mais ao coração de Deus. Porque é uma surpresa. Porque dízimo é uma obrigação. Oferta vem do coração. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos 1.
Claro que não vai ser o um todo, até onde Deus falar. Deus falar, pare, eu paro e nós vamos orar. Amém? Agora todos acharam amém, misericórdia? Amém? Pois, vamos ler o que está escrito. Está escrito assim, olha que coisa linda. Aí fala, o que Salmo tem a ver com dízimo? Vou mostrar para os irmãos. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa da rodinha dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz a lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite, ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais perto, só até aí, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Fala assim, Salmo não tem nada a ver? Tem sim. Obedecer às leis. Obedecer às leis de Deus. Um dos mandamentos é trazer o dízimo e a oferta para a casa de Deus, para que haja mantimento em minha casa. Nós precisamos. Aqueles que puderem ofertar nessa noite, ou que trouxerem os dízimos, por favor, coloquem em suas mãos que vamos orar agora. Vamos orar. Vamos preparando. Vamos começar assim. Levanta a mão para o alto. Apresenta a Deus. Amado Deus e eterno Pai. Estamos aqui agora nos reunindo, Pai. Pronto para ajudar a tua casa, Pai. Sabemos que a sua casa precisa de mantimento. E sabemos que o Senhor não precisa de nada disso. O Senhor é dono de todo o ouro e prata que existe aqui, Pai. Pai, abençoa a mão de cada pessoa, cada ofertante dizimista dessa casa. Cada um que veio visitando aqui essa noite, Pai. E se a pessoa não tem hoje, Pai, oh meu Deus, vai ter na próxima vez. Porque o Senhor vai abençoar, é a boa vontade. Eu digo aos irmãos, aquele que não tiverem a oferta ou dízimo, coloque a mão sobre a salva para receber a bênção. Assim eu encerro, Pai, a minha oração, te agradecendo por tudo que tem feito conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. No momento do louvor, os irmãos estão convidados a ofertarem a casa de Deus, amém? Vamos nos colocar de pé, igreja? Eu acho que fique de pé para a gente pisar na cabeça da serpente do escorpião, amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Tua palavra trouxe a salvação, o discernimento e unidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi e ataquei. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Rei dos
com muita precisão, me defendi e ataquei. Glória a Deus, de quem é vitória, é do povo de Deus. Glória a Deus, de quem é a vitória, é do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação, eu tenho o capacete da salvação. A coraça da justiça no meu coração, a coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés na preparação do evangelho. Eu já tenho em minhas mãos espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. Rei dos reis, na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi. Rei dos reis, inabalável estou de pé, inabalável é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi e ataquei. Quantos aqui estão com a armadura do Senhor? Estamos protegidos pela armadura do Senhor contra o inimigo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Aleluia. Se tivesse combinado, não daria tão certo, irmão Mauro, no grupo de louvor. Isso é para mostrar à igreja que Deus está na casa. Uma outra combinação, né? Meu irmão Mauro trouxe uma palavra e Deus confirmou através do louvor. Amém? Amados, eu queria pedir a você que agora é um dos momentos mais importantes do culto, é onde Deus vai falar conosco. E o jovem Tiago está com a incumbência de trazer a palavra. É um jovem que eu conheço, é meu primo praticamente, e pensa num garoto envolvido nas coisas do Senhor. Esse menino aí, professor da escola bíblica dominical, nunca leu a Bíblia. Quantas vezes você leu a Bíblia? 12 vezes só 12 vezes que ele leu a Bíblia. Quem conhece aqui o livro do maior historiador de Israel, Flávio Josefo? Quem conhece? Tem 1.500 páginas. Acreditem, ele já leu o livro todinho. Então é um garoto que realmente tem capacidade dada por Deus de estar aqui neste altar trazendo a palavra para você. Eu queria convidar o jovem Tiago. Queria chamar aqui a diaconisa Kátia para estar orando, entregando o jovem de Deus na mão do Senhor. E eu pediria agora, o pessoal que está aqui, o grupo da igreja, que neste momento, irmão, não conversasse, porque de repente, numa vírgula da pregação, é a resposta que você está precisando. Amém? Então empreste os teus ouvidos a este jovem que vai estar falando através da boca do Senhor. Amém? Saúde dos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Santo Deus eterno Pai, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença para entregar, Senhor, o Tiago nas Tuas mãos, Pai amado e Pai querido. Esse jovem que está aqui pronto para receber de Ti e passar para a Tua igreja o que Tu queres, Senhor. Usa ele da maneira que Tu queres. Ele fale conosco, Senhor, o que Tu queres. Senhor, abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Quero te convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo de número 12. Eu vim aqui com um grupo jovem da minha igreja, né, que já se apresentou aqui, né? Assembleia de Deus, Adoração e Compromisso, Pastor Carlos. Estamos felizes de estarmos aqui. Lucas capítulo 6, versículo 12. Quem achou diz amém? Amém! A leitura diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Vou ler mais uma vez. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Amém? Quero te mandar você fechar os teus olhos por um momento. Senhor Deus e Pai, foi lida a Tua palavra. Agora nós te pedimos, Senhor, como eu costumo sempre dizer, eu posso levar, Senhor, a Tua palavra, meu Deus, para o ouvido do Teu povo, mas só o Senhor pode levar dos ouvidos para o coração. Então eu te peço, Deus, nos dá, meu Deus, um coração para compreender a Tua palavra, nos dá olhos para ver, ouvidos para ouvir, quebra as barreiras e impedimentos, Senhor, e que nós possamos ser exortados, que nós possamos ser, meu Deus, consolados, e que nós possamos ser edificados pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Seja feita a Tua vontade e não a nossa. É necessário agora, Deus, que eu diminua e Tu cresça. Eu te peço mais de Ti e menos de mim. Que não seja o que eu quero, que não seja o que o Teu povo quer, mas que seja aquilo que é a Tua soberana vontade para cada um de nós, Senhor. Fala da Tua igreja, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos, aquilo que o Senhor quer falar. Seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Se assenta glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu vou tentar ser bem objetivo, bem direto na palavra. Nós lemos aqui um texto que fala sobre Jesus, e a Bíblia diz que Jesus ele sobe ao monte com o fim de orar. E nós temos observado hoje, é comum no nosso meio, não só entre os jovens, mas é comum hoje que as pessoas passem a noite acordadas. Muitas das vezes as pessoas costumam usar uma expressão que é: vamos maratonar a série. E as pessoas falam: eu vou ver um episódio, e acaba passando a noite inteira e fala assim: acabei maratonando a série, eu virei a noite vendo Netflix. Mas Jesus, ele virava a noite em oração. Eu gosto quando Jesus ele vai para o Getsemane, ele vai se afastar, ele deixa Pedro, Tiago e João ali, ele fala assim: vigiai. E ele vai se afastar, cerca de um tiro de pedra, se ajoelha, vai orar. Aí quando ele volta da oração, ele encontra os discípulos dormindo. Ele fala assim: Pedro, nem por uma hora vocês conseguiram vigiar? Então Jesus ele saiu para fazer uma oração rapidinha de uma hora. Ou seja, Jesus, para ele, uma hora não é nada. Ele fala: Pedro, é só uma horinha de oração, vocês não conseguiram ficar acordados? E ele vai de novo orar, repete as mesmas palavras e volta mais uma hora de oração. E eles estão dormindo de novo. E a terceira vez, ele está orando de novo as mesmas palavras e mais uma hora de oração. Então, para Jesus, uma hora de oração não é nada. Nós lemos aqui em Lucas 6, 12, ele virou a noite inteira em oração. Porque Jesus ele tinha o hábito de estar orando o tempo inteiro. E se tem alguém que não precisava orar, era Jesus. Ele poderia dizer: eu sou Deus, eu não preciso orar. Mas ele orava mais do que todo mundo. E as pessoas costumam dizer: eu não oro porque eu não tenho tempo. Mas Jesus era a pessoa mais ocupada que existia. E ninguém orava mais do que ele. Quer ver um outro exemplo? O rei Davi. Ele era salmista, ele era rei, ele era estadista, ele era guerreiro, ele tinha várias funções, ele tinha várias ocupações, ele tinha várias obrigações a cumprir, mas ele fala nos salmos: de manhã, pela tarde, pela noite, de madrugada, eu me ajoelho, eu oro ao Senhor. Então nós vemos que a nossa falta de oração não é por falta de tempo, é por falta de vontade. Eu gosto muito de um livro dos meus pregadores preferidos, os maiores
avivalistas, pregadores, Leonardo Ravenhill, ele escreveu um livro que é um dos melhores que eu vi na minha vida, se chama O que Tá do Pleno Avivamento. Nesse livro ele fala que muitos perguntam: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Por que Deus não faz mais as coisas que ele fazia, como ele fazia no tempo de Elias? Por que ele não faz mais os mesmos milagres? Mas ele vai responder o seguinte: a pergunta não é essa. A pergunta não é onde está o Senhor, o Deus de Elias. Ele responde: está no mesmo lugar de sempre, sentado no seu trono soberano. A verdadeira pergunta é: onde estão os Elias de Deus? Nós queremos o Deus de Elias, mas cadê os Elias de Deus? Cadê o povo que ora? Eu quero dar um tema para essa pregação. O meu tema é a arte da oração. Esses dias eu estava relendo um livro que eu gosto muito, que é A Arte da Guerra. E depois de ler, eu sei que ele é um livro muito conhecido, muito usado. Ele foi escrito séculos antes de Cristo, mas ele é muito usado hoje no meio dos negócios, né? No meio dos CEOs, no meio dos empresários, porque eles aplicam aqueles ensinamentos do general Sun Tzu, né? De antes de Cristo, né? Sobre as experiências dele de guerra. Eles aplicam para o mundo dos negócios. Eu lendo, e para mim foi inevitável não aplicar isso para a minha vida espiritual. Porque assim como pode ser aplicado para outras áreas da vida, na nossa vida nós vivemos num cenário de batalha espiritual. E assim como existe uma arte na guerra, existe uma arte na oração. O apóstolo Paulo, nós lemos aqui, o obreiro Mauro, ele leu e foi louvado aqui sobre Efésios 6, sobre a armadura de Deus. E interessante, o apóstolo Paulo ele fala sobre o escudo da fé, sobre a espada do Espírito. E ele compara a palavra de Deus com uma espada, ele compara a fé com um escudo. Mas quando chega na hora de falar da oração, ele não encontra um paralelo. Porque a oração, não existia nada naquela época que pudesse se comparar com a oração. Lá em 2 Coríntios 10, versículo 4, ele fala assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas. Eu gosto dessa palavra. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que ele está dizendo é o seguinte: lá em Efésios 6, versículo 18, quando ele termina de falar da armadura, ele fala assim: orando em todo tempo no Espírito. O que ele está dizendo é o seguinte: a pregação, a palavra de Deus é como uma espada afiada, a espada do Espírito. Mas a oração não tinha nada naquela época. Mas hoje nós podemos fazer uma comparação. Quando ele fala que as nossas armas são poderosas para destruir fortalezas, eu diria que a oração era como uma bazuca. A oração era como uma bomba nuclear para destruir as fortalezas do diabo. E muitas das vezes nós queremos lutar com a nossa própria força e nós temos uma arma poderosa que é a oração. Só que às vezes nós esquecemos de usar. Jesus vai dizer que tudo que nós pedíssemos no seu nome, crendo, nós receberíamos. Jesus vai dizer assim: até agora nada tem pedido no meu nome. Pedi e recebereis. Eu acho interessante porque Jesus ele vai nos dar todos os ensinamentos que nós precisamos sobre a oração. Os discípulos vão ver Jesus orar. Isso está lá em Lucas capítulo 11. O texto fala que quando ele terminou de orar, o discípulo se aproxima dele e vai perguntar: mestre, nos ensina a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos? Eu acho interessante porque em nenhum momento eles falam: Senhor, nos ensina a pregar. Eles nunca se interessaram em pedir: Senhor, nos ensina a pregar. Nós precisamos aprender a pregar. Mas eles sentiram a necessidade: Senhor, nós precisamos aprender a orar. O que eu tenho visto hoje é que muitas pessoas querem pregar, isso aqui é bom. Só que quantos querem a oração? Porque aqui no púlpito nós podemos nos exibir os nossos talentos. Mas no nosso quarto de oração não dá para você aparecer. Então nós temos a necessidade de aprender a orar. Eu vejo que essa é a grande fraqueza da igreja. Essa não é a minha opinião. É a Bíblia que diz, Romanos 8, versículo 26, fala assim: semelhantemente o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Paulo está dizendo o seguinte: o Espírito Santo ele nos auxilia na nossa fraqueza. Alguém poderia perguntar: mas qual é a nossa fraqueza? Aí ele vai continuar o texto: porque nós não sabemos orar como convém. O que ele está dizendo é: essa é a nossa fraqueza, nós não sabemos orar. Mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aí ele fala assim:
E aquele que conhece os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo o seu querer ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele vai continuar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia. Pode falar de novo em nome do Senhor. Ele vai continuar, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele está dizendo que nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. Jesus, ele vai nos ensinar a orar, ele ensina a oração do Pai Nosso, e aí ele vai nos ensinar com que frequência nós temos que orar. Alguém pode perguntar, tá, eu sei que eu tenho que orar. Como é que eu sei que eu tenho que orar? Porque Jesus, no Sermão do Monte, ele vai dar algumas instruções, ele vai dividir em tópicos. Ele fala assim, olha, quando for jejuar, ele fala para você fazer no secreto, quando for dar esmola, não, que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Aí ele fala assim, quando for orar, o interessante é, ele não fala se você for orar, se é uma partícula condicional. Ele fala, quando você for orar. O que Jesus está dizendo é, eu não estou pressupondo que talvez você ore e talvez não. Ele está pregando para os discípulos. Ele está pregando para quem é cristão. Ele fala assim, quando fores orar, entra no teu quarto. Mas a palavra interessante é, quando, ou seja, ele está dizendo, numa hora você vai orar. Ele não deixou algo opcional. Você pode orar se você quiser. Ele falou assim, quando você for orar, e você vai orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora no secreto. Ele vai ensinar. E não useis de vãs repetições. Não presumam, como os fariseus faziam, né? Não presumam que pelo muito falar serão ouvidos. Eu tenho que orar meia hora, então vou ficar repetindo aqui algumas palavras. Ele não condena a repetição, ele condena as vãs repetições, porque no Getsemane fala que 3 vezes ele repetiu as mesmas palavras. Você pode e deve até repetir a oração. O que você não pode é fazer vãs repetições. Aí o interessante é quando ele vai ensinar a orar, conforme os discípulos pediram para ele ensinar a oração, ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. Aí na parte que ele fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí aqui está subentendido a frequência da oração. Por quê? Ele não fala, Senhor, nos dá o pão da semana. Porque se eu falasse, Deus, me dá o pão para uma semana, eu estou dizendo, Deus, daqui a uma semana eu vou pedir de novo. Mas se eu falasse, me dá o pão do mês inteiro, eu vou ficar um mês sem pedir pão, porque eu já recebi do mês inteiro. Ou se eu dissesse assim, Senhor, me dá o pão do ano inteiro, eu estou dizendo, Senhor, daqui a um ano eu vou pedir de novo. Mas quando eu falo, Senhor, me dá o pão de cada dia, hoje. Por que hoje? Porque amanhã eu vou pedir de novo. O que ele está dizendo é, não é para você orar de uma em uma semana, de um em um mês, é todo dia. Eu estava meditando em casa, Deus me deu algo que eu nunca tinha parado para pensar. 4 perguntas sobre oração. Primeira pergunta é, quando que eu devo orar? Efésios 6,18, orando em todo o tempo. Essa é a resposta. Quando que eu devo orar? Em todo o tempo. Em que lugar eu devo orar? 1 Timóteo 2,8, os varões orem em todo lugar, estendendo mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ou seja, em que lugar eu devo orar? Todo lugar.
Por quem eu devo orar? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, ele fala assim: eu vos exorto que useis de oração, súplica, intercessão, ação de graças a favor de todos os homens. Então, por que eu devo orar? Por todos os homens. Todos. Quando eu devo orar? Em todo tempo. Que lugar eu devo orar? Todo lugar. Por que eu devo orar? Por todos os homens. E a outra pergunta: até quando? 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Ore em todo o tempo, por todas as pessoas, em todos os lugares, sem cessar. Esse é o mandamento bíblico. E ninguém fez isso melhor do que Jesus. Jesus, ele vivia sempre orando. Lá no capítulo 18 de Lucas, eu acho interessante que Lucas é o evangelho que mais menciona a oração. Lucas é o mesmo escritor de Atos dos Apóstolos. Se você pegar o evangelho de Lucas e Atos, ele é o escritor que mais menciona a oração. E Lucas 18 fala assim: a seguir Jesus lhes ensina uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ele fala sobre o dever de orar. Antes de vir para cá, eu me dei o trabalho de comparar 13 traduções da Bíblia. Eu peguei também pelo aplicativo, peguei o dicionário do Dr. Strong, peguei o texto no original em grego e comparei 13 versões da Bíblia, as 13 principais. Todas traduzem da mesma maneira: o dever de orar. Ou seja, a oração é um dever. A oração é uma necessidade. Isso não significa que tem que ser algo chato. Ah, porque é dever, tem que ser chato. Não. A oração deve ser algo prazeroso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: os santos de antigamente oravam por horas que pareciam minutos. Nós oramos por minutos que parecem horas. Mas o Réveillon, ele fala no livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, ele fala que no começo é difícil, mas depois, esse livro, se você quiser ser confrontado desse livro, ele já começa dizendo assim: um pregador que não ora pelo menos 2 horas por dia não vale nem um vintém. Já, aí vai pior. E ele fala sobre avivamento, sobre o que nós precisamos fazer. Quando você vai estudar as biografias, Martinho Lutero, John Wesley, Charles Finney, Charles Spurgeon, todos os grandes da história da igreja, tanto os místicos, os reformadores, todos os avivalistas, os grandes teólogos, de todos os séculos, Deus nunca usou ninguém que não tivesse vida de oração. Deus nunca usou ninguém que não tivesse vida de oração. Então, quando Jesus fala que ele passou a noite inteira em oração, isso foi antes de escolher os 12 apóstolos. E muitas das vezes nós tomamos as nossas decisões mais importantes sem orar primeiro a Deus. Eu gosto de Davi porque Davi, tudo ele perguntava para Deus. Ele falava: Senhor, subirei contra os filisteus? Ele consultava a Deus. Dizia: subirás. E depois os filisteus vinham e falavam assim: Senhor, eles vão me entregar para os filisteus? Vão. Ele fugia. Senhor, eu vou? E Deus fala: agora não. Contorna as amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha por cima das copas das árvores, é um sinal que eu estou enviando o meu exército na tua frente. Então Davi está sempre consultando a Deus o que ele fazia. E isso é a arte da oração. Nós precisamos ter essa prática de voltar à prática da oração. Eu acho interessante porque a Bíblia fala em Gênesis capítulo 4, versículo 26, versículo bem enigmático, né? Fala que Sete gerou Enos, aí fala assim: então se passou a invocar o nome do Senhor. Eu acho interessante porque antes ninguém invocava o nome de Deus. O que significa isso, invocar o nome do Senhor? Vou explicar. Antigamente, Deus ele marcou um encontro com Adão e Eva. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, ou seja, no crepúsculo, às 18 horas, quando começava a escurecer, Deus tinha um encontro com Adão e Eva. Então, Adão e Eva não tinham vida de oração, porque não precisava. Deus se encontrava com eles conversavam com Deus. Aí veio o pecado. Adão vai gerar Caim, depois vai gerar Abel, depois vai gerar Sete. Aí, a segunda geração, primeiro Adão e Eva, segunda geração, Caim, Abel, Sete. A terceira geração, a partir de Enos, ele fala assim: então se passou a invocar o nome do Senhor. É Deus dizendo: antes eu me encontrava com vocês, eu tinha relacionamento com vocês, a partir de agora, eu só vou ter relacionamento com quem invocar o meu nome. E essa palavra é a mesma palavra no hebraico que está em Jeremias 33:3, fala assim: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Na tradução Almeida, revista atualizada, fala assim: invoca-me e te responderei. É a mesma palavra no hebraico que está lá, e se passou a invocar o nome do Senhor. Em outras palavras, a partir daí se passou a buscar Deus através da oração. E o próprio profeta Jeremias ele vai dizer, né, Deus vai usá-lo para falar: clama a mim,
invoca-me, ore a mim e eu te responderei. Então essa é a base bíblica que nós temos para dizer que Deus, ele responde todas as orações. Ele mesmo falou, clama a mim, invoca-me, ora, me chama pela oração e eu te responderei. Só que alguém vai perguntar, mas tem tantas pessoas que oram, parece que não tem resposta. Eu falei que ele responde todas as orações. Eu não falei que você vai gostar de todas as respostas. Porque tem 3 formas de Deus responder a oração. Ele pode dizer sim, ele pode dizer não, ele pode dizer espere. Então, Deus não está me respondendo, ele já te respondeu, só que a resposta é não. Eu falo, Deus, por que esse silêncio? Não, já respondi não. O apóstolo Paulo, um dos homens mais santos que já existiu, ele teve que ouvir o não de Deus. A Bíblia fala, 2 Coríntios 12, ele fala assim, conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, mas tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus sabe, ele foi arrebatado para o terceiro céu, e lá ele viu coisas inefáveis. Ele não diz quem é o homem. Aí logo depois, ele vai revelar, pelas entrelinhas, quem era. Ele fala assim, por causa da grandeza das revelações que me foram dadas. Ele está dizendo, o homem sou eu. Ele subiu até o terceiro céu, teve revelações que ele não podia contar para ninguém. Aí ele fala assim, para que eu não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me glorie. Aí ele fala assim, por causa disso, 3 vezes eu pedi para o Senhor, 3 orações ele fez. A resposta de Deus foi, a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele fala, então eu vou me gloriar nas fraquezas a partir de agora. Porque quando eu penso que eu sou forte, eu sou fraco. Mas quando eu reconheço que eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Mas isso é uma maneira gentil de dizer, Deus disse para ele, não. Deus falou, a minha graça te basta, mas o pedido não foi esse. Ele falou, Deus, ele não falou, Deus, me dá graça para suportar. Ele falou, Deus, tira de mim. A resposta de Deus é, não, mas eu vou te dar graça para suportar. Então, Paulo teve que ouvir o nome de Deus. Se você ler Hebreus 5, 7, 8, o próprio Jesus teve que ouvir o nome de Deus. O texto fala que, embora sendo filho, teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Porque ele chamou a Deus com clamor e com lágrimas, mas ele teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Ele vai dizer que ele se tornou o autor e consumador da fé de todos aqueles que esperam nele. Então o próprio Jesus fala assim, e sendo ouvido pela sua piedade, ele teve que aprender a obedecer. Em outras palavras, quando ele falou, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas se não seja feita a tua vontade. A resposta de Deus é, não. O próprio Jesus ouviu o nome de Deus. Agora, quando Deus diz espere, lembra da história de Isaac? Eu já corri aqui por causa do horário. Ele fala assim, Deus ele chamou Abraão, aí ele faz uma promessa para Abraão. E às vezes a gente reclama, fala, poxa Deus, já estou esperando há 5 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Abraão esperou 25 anos. Tinha 75 anos quando Deus fez a promessa e tinha 100 anos quando Isaac nasceu. 25 anos. Aí, gerou o filho da promessa Isaac. Só que o texto vai dizer que Isaac, lá em Gênesis 25, vai dizer que ele se casou com 40 anos de idade. Só que quando ele vai se casar, ele se casa com uma mulher estéril, que era a Rebeca. E aí, imagina Abraão, de novo isso. Já era Sara, já me livrei, agora já tive meu filho, agora de novo outra mulher. Tanta mulher para escolher que eu escolhi uma estéril. Aí o texto fala, Isaac orou a Deus. Eu acho lindo isso. Isaac orou e fala, Deus atendeu a oração. Mas dá a impressão, ele orou, foi lá de noite com a Rebeca, no dia seguinte ela engravidou. Só que não. Aí se você continuar a leitura, fala que teve os gêmeos, nasceram, aí fala assim, no versículo 26, se não me engano. Tinha Isaac 60 anos quando nasceu Jacó e Esaú. Casou com 40, orou para a mulher engravidar. Só engravidou quando ele tinha 60. 20 anos. Deus fez Isaac esperar 20 anos. Deus não disse não. O texto fala, ele atendeu a oração. Ele ouviu na mesma hora. Mas demorou 20 anos para atender a oração. Isso é quando Deus diz espere. E a terceira resposta é quando Deus diz sim. Eu queria falar mais coisas, mas eu vou ter que encerrar no quarto horário. O profeta Elias. Elias ele vivia num tempo em que a adoração a Baal se tornou comum por causa de Acabe e Jezabel. Baal se tornou praticamente a divindade oficial de Israel.
E o costume cananeu era que Baal era o deus da tempestade. Acreditava-se naquela época que quando chovia, era Baal que dava chuva. Inclusive tinha um costume que eles subiam os montes e tinha uma prática que a Bíblia chama de prostituição cultual, onde tinha prostitutas cultuais que cultuavam as divindades através de sexo. Porque a crença deles era que Baal estava no céu, ele era Deus, e tinha uma deusa chamada Zerá, que era a esposa de Baal. E, segundo o costume, eles acreditavam nisso, se eles fizessem sexo no céu, segundo o costume daquela época, quando eles faziam sexo, tinha trovão, tinha chuva. Só que para eles fazerem isso, eles subiam ao monte, coabitavam com uma prostituta. A ideia é, Baal vai vir do céu, vai entrar no clima, vai fazer e vai chover. E aí vamos provocar chuva através, né, dessa prostituição cultural. Elias ouviu isso. Então todo mundo falava assim, nós vamos ter chuva porque Baal vai enviar chuva, Baal vai nos abençoar com a chuva. Aí quando Elias ouviu isso, ele falou, então é Baal que dá chuva? Segundo a minha palavra, não chove mais. Aí Deus vai olhar para ele e vai dizer, Elias, assina embaixo. Aleluia. Porque Elias orou segundo a vontade de Deus. 1 João 5,14. E quando oramos segundo a vontade de Deus, temos a certeza que Deus ouve aquilo que nós pedimos. O segredo da oração de Elias é que ele estava orando segundo a vontade de Deus. Ele entendeu, Deus não quer dividir a glória dele com Baal. Então ele fala assim, segundo a minha palavra não chove mais. A Bíblia diz que por 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, não choveu. E as pessoas passavam e tinham que reconhecer, Elias é só um homem. E a palavra dele é maior do que todo o poder de Baal. Baal estava sendo humilhado por causa de Elias. Aí Elias vai convocar o povo, vai dizer, sempre a quando gostaria esses dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, adora Ele. Mas se é Baal, então adora Baal. Porque o povo estava dividido. Na sexta-feira eu adoro Baal. No sábado eu adoro Baal. Mas domingo eu vou para o culto adorar a Deus. Não é tão diferente hoje. Sexta-feira está na balada, está curtindo, está bebendo, mas domingo eu vou para o culto. Aí Elias fala assim, que história é essa? Você vai ficar com o pé lá, com o pé cá? Decide a sua vida. Aí ele fala assim, acontecerá. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Aí o povo gostou, boa essa palavra. Porque se o Senhor for Deus, Ele vai mandar fogo do céu. Se Baal for Deus, Ele vai mandar fogo do céu. Não importa quem vai ganhar, a gente quer ver cair fogo do céu. Aí o povo falou, gostei dessa palavra. E aí se junta 450 profetas de Baal, com mais 400 profetas de Azerá, 950 profetas, Elias sozinho do outro lado. E aí eles vão começar a invocar Baal. Vão começar a se cortar, oferecer o sangue deles. E aí eles ficam o dia inteiro clamando. E aí eu gosto de Elias porque ele é debochado. Ele fala, clama mais alto, pode ser que Baal esteja dormindo. Grita mais, talvez ele esteja ocupado, está fazendo necessidades. E eles estão lá, Baal responde. E aí quando não aguentava mais, falou, agora é minha vez. Eu gosto de Elias porque Elias ele é muito ousado. Abraão, ele tentou ajudar Deus. Deus falou, Abraão, vou te dar um filho. Sara já estava velha, aí Sara fala assim, pega a minha serva, Agar. Aí Abraão vê uma mulher jovem, bonita. Abraão não queria, mas por amor ele se sacrificou e falou, tá bom, deixa eu obedecer. E aí ele foi lá, tentou ajudar Deus, teve um filho. Mas quando Deus vai pedir o filho, ele fala assim, me dá Isaac, o teu único filho. Deus está falando o seguinte, só é teu aquilo que eu te dei, aquilo que você arrumou sozinho, eu não considero como sendo presente meu. Abraão tentou ajudar Deus. Elias é o contrário, Elias tentou atrapalhar Deus. Ele queria fogo do céu e falou assim, traz água, joga mais água, joga mais. Quando ele encheu o lugar de água, ele falou, agora sim, Senhor, ele vai fazer uma oração bem curta, né? Um exemplo de concisão. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje de que Tu é Deus e que eu sou Teu servo. E segundo a Tua palavra, fiz todas essas coisas. Atende, Senhor. Ele vai clamar e Deus vai responder com fogo do céu. Eu gosto quando o Revenue ele fala esse texto, ele fala o seguinte,
Só pode fazer uma oração curta em público quem tem uma longa vida de oração no secreto. Ele já tinha vida de oração no secreto para Deus. A gente já tem intimidade, então eu vou direto ao ponto. Manda fogo. E aí caiu fogo do céu, consumiu a lenha, consumiu o holocausto, consumiu tudo. Aí o povo caiu de joelho e falou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então nós vemos esses 3 exemplos: o não de Deus, o espere de Deus e o sim de Deus. Então existe uma arte na oração. Muitas das vezes nós não recebemos o que nós pedimos por uma série de... Eu tenho uma pregação, tenho um esboço aqui comigo, que eu chamo de 10 razões para Deus dizer não para as nossas orações. Uma das orações, um dos motivos principais para Deus dizer não para a oração, é o pecado. Isso está lá em Salmo 66, verso 18. Ele fala: se eu guardar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Isaías 1,15 fala assim: por causa das vossas iniquidades, as vossas mãos estão sujas de sangue, eu não ouço a vossa oração. Isaías 59,2 ele fala assim, no versículo 1 ele fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós para que vos não ouça. Está claro que o pecado faz Deus tapar os ouvidos para não ouvir a oração. Também João 9,31 fala assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas se alguém ouve a sua voz, a esse ele atende. Também em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, ele fala assim: maridos, tratai a vossa mulher com dignidade, para que não se interrompam as vossas orações. Ele está dizendo: se você pecar contra a sua esposa, sua oração é interrompida, não sobe do céu. Então, são vários textos que dizem isso, né? Então, qual é a solução? Se o pecado faz Deus não ouvir a nossa oração, a solução está em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos encobrir de toda injustiça. Então, a primeira razão é essa: pecado. Se nós confessarmos o pecado, Lucas 18 ele fala isso, uma parábola do fariseu publicano. O fariseu orava de si para si mesmo: Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, jogadores, adúlteros, nem sou como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo tudo quanto eu possuo. Aí o publicano vai orar, ele bate no peito e fala: Senhor, seja propício a mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus fala: em verdade vos digo que esse desceu justificado. Primeira vez que aparece nos evangelhos, Paulo vai usar o tempo inteiro, mas nos evangelhos, primeira vez que alguém é justificado na Bíblia, esse publicano dessa parábola, porque ele orou: ser propício a mim, sou pecador. Tiago também vai dizer outra razão para Deus dizer não, que é a falta de fé. Tiago capítulo 1, versículo 5, ele fala assim: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, geralmente nada lhes impropera. Peça e será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois aquele que duvida é semelhante a onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Não se põe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobro, constante de todos os seus caminhos. O que ele está dizendo é: se você não tiver fé, você não vai receber. Então, existe uma série de razões, existe uma arte na oração. Existe uma série de razões para Deus dizer não. Mas para Deus dizer sim, é o versículo que eu citei, 1 João 5,14. Se orarmos segundo a sua vontade. Em João 14,14, Jesus fala: se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Mateus 7,7 ele fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O nosso problema é que a gente para na metade do texto. Jesus falou: pedi e dar-se-vos-á. A pessoa escuta isso e fala: então eu vou pedir e Deus vai me dar tudo que eu pedi. Ele não fala isso. Ele falou: pedi e dar-se-vos-á, ponto e vírgula. Aí depois ele fala assim: buscai. Tem gente que está pedindo, mas não está buscando. Qual é a diferença? Pedir, você pede deitado, você pede sentado numa cadeira de balanço, você pede deitado na rede, bebendo água de coco. Agora, para buscar, você tem que se levantar e correr atrás. Ele falou: vai receber se pedir, mas depois de pedir você tem que levantar e correr atrás do que você pediu. A fé sem obras é morta. Também não acaba aí o texto, fala ponto e vírgula. Batei e abri-se-vos-á. Jesus não enganou ninguém. Ele falou o seguinte: peça, busque por aquilo que você pediu, busque até o final. Jesus deixou bem claro: quando você chegar no final, a porta vai estar fechada na tua cara. Aí ele fala assim: bate na porta. O segredo é esse: pede, busca, vai até o final, a porta vai estar fechada, ele não te enganou. Ele fala: bate insistentemente. Se você bater, a porta vai sair.
Então ele está dizendo o seguinte: se você pedir com fé, sem duvidar, se não tiver pecado contaminando a sua oração, e você buscar, e você na sua busca for até o final, e se você bater nas portas, se você é uma promessa de Jesus, se você começar a bater nas portas, as portas vão começar a se abrir na tua vida. O problema é que a gente está pedindo, mas a gente não está buscando, e a gente busca, mas a gente para no meio do caminho, e quando chega até o final a gente não insiste e não bate na porta, e quando bate, para de bater. E ele fala: se você começar a bater em portas, portas vão começar a se abrir para você. Ele fala: se você pedir no meu nome, eu vou encerrar aqui por causa do horário. Mas só para fechar, imagina que você chega no mercado aqui e você fala assim: olha, eu vim fazer umas compras em nome do pastor, dá o nome do pastor aqui. E começa a comprar as coisas no nome do pastor. Aí, vamos dizer que a pessoa lá conhece o pastor. Aí a pessoa pega um engradado de cerveja, pega um maço de cigarro, fala: opa, o nome do pastor? O pastor não compraria isso. A mesma coisa é o nome de Jesus. Eu não posso orar: Senhor, me dá isso em nome de Jesus, se Jesus não concordar com a minha oração. Então ele fala: quando você pedir, peça algo que Jesus pediria. Ou então você não pode orar no nome de Jesus. Eu vou terminar aqui por causa do horário. Quero deixar só uma frase para você. A frase é do Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. Ele fala assim: a distância entre você e a sua vitória é a distância entre o seu joelho e o chão. Amém? Quero te convidar para você se colocar de pé. Eu não posso pregar sobre oração e não terminar com uma oração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, foi lida a Tua palavra, Senhor, a breve exposição. Agora a minha oração, meu Pai, é que essa palavra, ela nos sirva de motivação para nós desenvolvermos uma vida de oração. Senhor, que nós não venhamos ter uma vida medíocre de oração. Nos ensina, meu Deus, a orar pela manhã, nos ensina a orar de tarde, nos ensina a orar de noite, nos ensina a orar de madrugada, nos ensina a orar enquanto caminhamos de olhos abertos, nos ensina a orar nos cultos, nos ensina a orar no nosso quarto, nos ensina a orar de joelhos, com os olhos fechados. Meu Deus, Jonas orou dentro do ventre de um peixe, Ezequias orou com a cara para a parede, meu Deus, Jesus orou ajoelhado no Getsemane, Elias orou com a cara no joelho. Meu Deus, não é a posição do nosso corpo, mas é a posição do nosso espírito. Meu Deus, é o desejo do nosso coração. E a minha oração é que o Senhor venha nos fazer homens e mulheres de oração. Que a Tua igreja venha redescobrir a oração, Senhor. Meu Deus, se nós conseguirmos levantar a igreja para a oração, como em Atos capítulo 1, versículo 14, toda a igreja estava reunida em oração. E aconteceu aquele derramado do Espírito Santo. Eu creio que o que está faltando é a oração, Senhor. Então nos desperta para orar. Desperta a Tua igreja, Senhor. Essa palavra que eu deixo, meu Deus, e que venha tocar os nossos corações. Que venha começar por mim, Senhor. Que o Senhor me desperte para a oração. Que o Senhor nos faça homens de oração, mulheres de oração. Que o Senhor venha trazer o avivamento pela oração, Senhor. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a minha oportunidade. Já vamos passar louvando na cabeça. Amém, irmãos? Amém. Recebeu essa palavra, irmãos? Amém. Nós precisamos verdadeiramente termos uma vida de oração. É a única maneira de nós falarmos com Deus. Ele tem diversas maneiras de falar conosco, mas a única maneira que nós temos de falar com Ele é através da oração. Que possamos verdadeiramente estarmos dispostos a sermos crentes de oração. Eu queria convidar mais uma vez o grupo Vivendo em Adoração. Nós vamos estar louvando ao Senhor com mais um hino. Logo em seguida, estaremos fazendo as considerações finais para nós podermos ir para os nossos lares. Amém?
presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui adorando o nome do Senhor. Então abre a tua boca e adora o nome do Senhor. Aleluia. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Seja nesse momento atraído pela presença do Senhor. Escute a voz dele que está saindo da sarça. Neste momento, ele está falando ao seu coração. E seja atraído pela presença dele, em nome de Jesus, pois ele está do seu lado. Ele está escutando toda a adoração que você está fazendo a ele. Então adore o nome do Senhor. Aleluia. Presença, não me vejo sem a tua presença, atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença, atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença, atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Um dia na tua glória vale mais que mil, Senhor. Obrigada pela tua presença neste lugar, ó Deus. Louvado e agradecido seja o teu nome para sempre, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Te adoramos para sempre, ó Deus. E toda honra e toda glória seja dada a ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Que você possa ser atraído por esta voz que está dizendo para você: não temas, porque eu sou contigo. Glória a Deus.
Amados, estamos já caminhando para o final. Eu queria aqui, em nome do pastor desta igreja, o pastor Raio, a pastora Fátima, agradecer a cada um dos irmãos que vieram cooperar conosco. Eu quero dizer para vocês que, quando tiver algum evento, lembrem da gente, mande uma carta que nós vamos honrar vocês também. Se tiver algum evento, festividade, mande uma carta para nós, que nós iremos nos alegrarmos com os irmãos. Quero, nesta noite, profetizar na vida de cada um de vocês. Vocês não vão sair daqui da maneira que vocês entraram. Vocês podem ter até entrado, talvez tristes, preocupados com alguma coisa. Mas eu acredito piamente que o Espírito Santo de Deus passeou em cada coração. E tudo aquilo que você necessita, coloca diante do Senhor. E Ele suprirá todas as nossas necessidades. Queria chamar aqui o pastor Rai para estar fazendo as considerações finais, nos abençoando com a bênção apostólica, com a bênção arônica, e nós seguiremos para os nossos lares, em nome de Jesus. Quando o pastor está subindo, você pode fervorosamente aplaudir ao nome do Senhor. Amém. Graças e paz na igreja. Graças e paz, meu pastor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já tenho uma certa idade, né? Eu estou com 73, mas ninguém diz, acho que eu tenho 80. Então, eu posso falar para vocês, é muito bom ver um jovem como esse vir aqui falar uma série de versículos guardados na mente, só porque ele tem intimidade no seu, tem intimidade com a Bíblia. Então isso é muito bom. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a hora de vocês jovens é essa. Tudo que vocês pegarem e aprenderem na escola, na Bíblia, enfim, vocês vão guardar. Tem coisas que eu aprendi quando eu era jovem como vocês, que eu lembro até hoje. E as coisas de um ano atrás eu não lembro mais. 2 anos, porque o tipo briga com o teco e não sai mais nada. Tá? Então a gente não guarda. Aproveite agora. Na escola, se dedique. É hora de buscar, de ler. Eu quero ver cada um de vocês, e eu verei cada um de vocês ser doutor. Aleluia. Médicos, direitos, advogados. Nós temos. Basta você querer. Deus quer isso de cada um de nós. O cristão foi feito para vencer. E cada um de vocês aqui, nós podemos vencer. Basta que você queira. Né? Se você quiser ir buscar, você vai conquistar. Amém? Eu vou chamar. Eu quero agradecer a cada um de vocês que aqui estiveram. Leva um abraço bem forte para o pastor presidente, para o pastor auxiliar, para os presbíteros, os diáconos, os obreiros e cada um dos irmãos que fazem parte da igreja de vocês, tá? Meu coração vai junto. Vamos orar? Que Deus continue te abençoe, Pai. Vai se dedicar, muito bom ver que tem pessoas que buscam Deus. Isso é importante. Que ele sirva de exemplo para mim também, para todos nós. Tá? Buscar. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos orar. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Graça e paz, minha pastora. Nessa noite, né, eu vi um jovem citar tanto versículo que jamais eu falaria tanto assim. Poderia falar, mas sem lembrar onde ele está. E levaria algum tempo para achar. É uma mente privilegiada, pesada por Deus, que não é qualquer um de nós que conseguimos fazer isso, né? Aquele que Deus toca mesmo, se dedica, como ele citou aqui. Vários escritores, Charles Spurgeon, Flávio José, já começou a falhar.
E os escritores que jamais, em determinado momento, cada vez que ele cita um determinado versículo, uma determinada passagem, ele fala do escritor. Em várias versões da Bíblia, é uma mente privilegiada, abençoada por Deus. Parabéns por você. Hoje você me esclareceu uma dúvida que eu sempre tive, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Todo mundo concorda. Mas depois eu relendo a história de Davi, por que Davi é segundo o coração de Deus se ele fez tanta besteira? Inclusive adulterou, só fazia besteira. Mas aí o irmão me esclareceu, porque ele tinha uma vida de oração. Aquela vida de oração não é que qualquer um tinha, não é qualquer um de nós que temos essa vida de oração, né? Porque você pede, eu peço, Deus não me responde. Mas Deus também responde não, a gente que não vai ter ouvir. Quando a gente pede que é sim, nunca não. Deus sempre responde. Pode ser o sim, pode ser a minha graça de basta, e pode ser o talvez, não é? A gente só quer ouvir o sim, aí diz que Deus responde, ele responde. No íntimo a gente sabe que Deus responde, mas não quer aceitar aquela negativa. Então hoje o irmão me esclareceu, assim como se eu se abrisse, né, na minha mente, porque Davi era segundo o coração de Deus. Amém. Porque ele tinha uma vida com Deus, aquela vida que muitos de nós quando pedimos não temos, né? Quantos de nós somos segundo o coração de Deus? Muitos de nós fazemos tudo aquilo, mas nós temos algo errado que Deus está dizendo não e a gente está teimando. Mas eu estou pedindo, a gente tem que pedir e buscar e lá no final esperar a porta se abrir. Muitos de nós pede e corre para a porta está fechada, porque hoje nós não buscamos. Então nós temos que buscar e ter essa vida de oração. É a vida de oração que levou Davi a ser segundo o coração de Deus. Foi um esclarecimento assim tremendo na minha vida. Pelo menos essa dúvida eu sempre tive, né? Por que Davi fazendo tanta besteira era segundo o coração de Deus? Nós temos que ser também. A vida de oração que tinha com Deus e muitos de nós não temos, amém? Isso nos dá a sua vida, sua mente, porque é prodigiosa, é privilegiada, porque não é qualquer um, não é pela idade, mas muito não temos. Né? Nós conhecemos pouco, a gente com mentes privilegiadas, assim, nesse momento, com esse ímpeto, essa força, vontade, assim, você vai soltando o versículo, vai soltando a passagem, vai soltando o escritor, vai soltando as traduções da Bíblia, as versões. Impressionante, Deus continua te abençoando. Bem, para complementar, realmente o que ele falou, a oração é muito importante na nossa vida. Wesley, ele tinha um caminhão dele, né? Caminhão é o quarto que você vai e tira para oração. Caminhão quer dizer o quarto do tesouro, dentro do teu quarto. Ou seja, ele tinha também. E a história diz que aonde ele se ajoelhava para orar, ele comeu o buraco, tinha um buraco. Então ela realmente adorava muito. Isso que a gente vê que até hoje o nome dele está aí. Né? Amém? Poxa. Realmente a distância de Deus para nós, né? A distância do nosso joelho do chão. Muitas vezes a gente acha tão longe, né? Tão longe. Essa não guarda para mim. Não é? Amém? Oremos. Poderoso Deus, neste momento, agradecemos, Senhor, a mensagem desta noite, Senhor. Precisa desses jovens, porque a tua palavra diz: ensina teu filho o caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará deles. É como o louvor diz que você poderia estar em qualquer outro lugar, mas a palavra de Deus, a tua presença consumiu, nos trouxe aqui e nós aqui estamos. Quantos jovens, Senhor, poderiam estar em outro lugar, mas decidiu escolher a glória de Deus para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus. É em nome de Jesus que nós te agradecemos e pedimos bênçãos para esses jovens, Pai, porque são o futuro de amanhã. Que o Senhor continue em suas mentes, continue colocando em suas mentes, Senhor, o desejo de estar sempre na casa de Deus e em oração, como foi dito na mensagem, Pai. Que a nossa vida de oração é a mola propulsora para o nosso sucesso, Deus. E é em nome de Jesus que eu te agradeço, Senhor. Amém. Que o amor de Deus Pai e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Divino Espírito Santo estejam com a Igreja Batista Online e essa igreja que está perante de Ti, Senhor, por todos que nos acompanhem pelos 4 cantos da terra, não só hoje, mas para sempre. A Igreja Vitoriosa diz: Amém. Que Deus te abençoe.
Que Deus sobre ti levante o rosto. Que Deus sobre ti levante o rosto. E te dê paz. E te dê paz. E te dê paz. Que Deus sobre ti levante o rosto. E te guarde. Para sempre guarde. Para sempre guarde. Que Deus te guarde. Deus te guarde. Guarde até o fim. Guarde até. Amém, Senhor Jesus. Eu profetizo na sua vida uma semana de vitória. Tudo que você tocar, abençoado será. Livra do Senhor do homem mau, do homem sanguinário, da bala perdida, da inveja, da intriga, da malícia e da contenda. Em nome santo de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus.